משיח ישוע, עמנואל, קדוש אלוהי, מלך ישראל. משיח ישוע, עמנואל, ישראל. אוהבים אותך, אוהבים אותך, בכל ליבנו משתחווים לפניך, מלך המלכים, אלוהי, מלך ישראל. משיח ישוע, עמנואל, קדוש אלוהי, לפניך, מלך המלכים. אדוני רחום וחנון, נרומם את שמך קדוש, ישוע, ישוע, ישua. Ali o fundo está o mar da Galileia. Infelizmente hoje está com neblina desde cedo, não é possível ver a água do mar, mas é um lugar muito bonito, essa bicha aqui de cima do Monte das Bem-aventuranças em Galileia, Israel. Esse é o Monte da Bem-aventurança, provavelmente num desse lugar aqui, num raio de 500 metros para cima e para baixo, foi proferido o sermão mais famoso da terra, como já falei, o Sermão do Monte, o discurso de Yeshua para o povo de Israel. Pode ouvir a sua palavra, uma vez que ele sempre falou por diversas vezes de parábolas para aqueles que podem entender. A igreja construiu aquele templo que nós mostramos lá na frente, como onde realmente aconteceu esse discurso. É óbvio que isso é uma inferência. Construiu aquela igreja ali, que está no topo dela. Isso é uma inferência da igreja, dizendo que ali foi naquele ponto, e lá a igreja, através dos franciscanos, construiu esse templo para materializar o local onde o Yeshua Ben Yosef fez esse sermão da montanha. Esses vilarejos são vilarejos árabes, na verdade, de drusos. Drusos não são muçulmanos, drusos é uma religião à parte. Hoje é um milhão e meio de drusos. O interessante na religião drusa é que eles acreditam na reencarnação, um morre e outro nasce, não pode... eu quero me transformar, quero me converter e ser druso, não tem. Eu quero sair da religião drusa, não tem, é fechada, uma religião fechada. Desde 1200 depois de Cristo, os religiosos sabem da religião, os não religiosos, eles não sabem muito da religião deles, que é uma religião oculta, como eles foram perseguidos na época muito nos anos 1200, 1100 pelos muçulmanos. Então, tornou-se ser uma religião oculta. O vale que nós estamos vendo agora, aqui embaixo, chama-se o Vale de Arahula, que é a continuação do vale que nós chamamos já o Vale da Aravá, o Vale do Jordão, nessa fissura da face da terra, que nós comentamos, onde fica o Mar da Galileia, mais para baixo, mais longe daqui, uns 80 quilômetros daqui, 60 quilômetros daqui. Nós chamamos as montanhas na nossa frente as montanhas de Naftali,
Nós estamos acabando de descer, as colinas do Golã, com a distração de Banias. Banias, hoje, o chamado um dos afluentes do Rio Jordão. Então, o Rio Jordão vai nascer lá em cima, no Monte Hermon, do lado direito, ainda estamos vendo o Monte Hermon. E ele vai descer para o lado esquerdo, três dos seus afluentes, Banias, Dan e Snir. No meio desse vale ele vai formar o rio Sol, chamado Rio Jordão, que vai para a esquerda, à esquerda, onde vai chegar no mar chamado Mar da Galileia. Dali vem o nome do rio, que desce. Ele começa lá em cima, em 2.800 metros de altura. E no final, passando pelo Mar da Galileia, ele vai acabar no Mar Morto. Quando derrete quando chove, ou a água corre por. Para quem não conhece, para quem não entendeu na época, parece milagre, tá vendo? De repente sai da montanha e é milagre. E nós já vamos comentar desse milagre. Eu estive aqui há 2 semanas atrás, a água não passava assim. Ela ficava aqui e não tinha quase água. Então, tudo isso para vocês é festa, para nós é festa. Mas nós vamos ver um lugar bem interessante, vamos falar um pouquinho mais do paganismo. Santa 332 a.C., Alexandre da Macedônia também chega na Terra Santa, também conquista o local. A pergunta 332, logicamente na prova, opção A, não esquecemos, mesmo Deus lá em Porto. E tinha também deuses, depois da época romana, nós comentamos o filho do rei Herodes, influências pagãs romanas, o templo de Pan, aqui bem na frente. Depois tinha um templo dedicado a Augustus, também nas nichas ainda dá para ver onde tem as estátuas dos deuses pagãos. Qual que era o culto do deus de Pan? Aliás, que o templo não encobria essa caverna, ele ficava mais para cá um pouquinho. Então chegava lá em cima as oferendas, ofertas, os sacrifícios, que eram seres humanos, faziam 2, 3. E daí para baixo antigamente era mais profundo. E ali, como eles sabiam supostamente se ofereceram, se aceitaram ou não, viu ir lá no milagre, que a gente comentou que parece milagre. Tem vestígio de sangue, não aceitou, tem que ter mais um, aceitou que não tem vestígio, maravilha. Muito quando diz a Bíblia que lutou o povo, os profetas de Deus, o povo de Israel, por exemplo, foi contra esse tipo de paganismo. Por exemplo, o deus de Moloque em Jerusalém, para quem já ouviu dizer, uma estátua grande, braços estendidos, mão para dentro, barriguinha era oca, dentro da barriguinha punha da estátua fogueira, e depois entrou naquele frentes, pegavam os próprios pais, pegavam os filhos, põem em cima do braço e ofereciam para o deus de Moloque. Então, mas onde que está, onde que nós estamos vendo? Por exemplo, aqui o deus de Pan. Cesareia de Filipo embaixo, depois ainda para ver as pedras, os achados arqueológicos em parte da cidade do rei Herodes. Onde vem esse filho do rei Herodes de Filipos, onde vem o Senhor Jesus? Nascente do rio aqui. O evento que acontece com São Paulo. Nascente do rio aqui em cima. Como? Nascente do rio nessa Não, é só lá embaixo, dá para ver só lá embaixo. Só lá embaixo? Isso aqui parece um milagre. Estamos numa região que é o extremo norte de Israel, um lugar chamado Banias, que na verdade tinha o nome árabe Panias. Acontece que os árabes não conseguem falar a letra P, então ficou sendo Banias aqui para o hebraico, nesse lugar. Esse é um lugar pagão, onde havia um culto aqui a vários deuses, um panteão. E o principal era o deus Pan, deus pagão da Babilônia, que nada mais, nada menos é do que fruto de Nimrod, o primeiro deus humano na Terra. E se multiplicou com vários nomes, Marduk, Moloque, vários deuses, Eros, Zeus, Júpiter e por aí vai. O mesmo deus adorado com outro nome. Aqui nesse local, nessa gruta que você está vendo aí à frente, ela era mais profunda e lá de cima se atirava as crianças, os seres humanos, em sacrifício a esse deus chamado Pan. O deus Pan
é o deus chamado também de Dionísio, que é o deus do vinho, é o deus da orgia. Aqui se havia práticas de sexo com as sacerdotisas, as chamadas prostitutas cultuais, que vêm da Babilônia até o dia de hoje. Ainda persistem, porque a Babilônia continua e as prostitutas sociais e cultuais militam nesses lugares. Então isso aqui é uma região realmente pagã, onde Yeshua ben Yosef, segundo a história da Bíblia, do Evangelho, veio aqui com seus discípulos. E aqui Pedro disse que ele era o Cristo, o Messias do Eterno. E ele bem disse: não foi tu que revelaste, mas o meu Pai, o Senhor que me enviou, te disse isso. E sobre esta palavra eu firmo a minha igreja, a minha comunidade nessa terra. A palavra do Eterno é a palavra falada por Yeshua ben Yosef. Ele realmente viveu essa palavra e praticou essa palavra. Moisés trouxe a palavra escrita e Yeshua ben Yosef cumpriu e viveu a palavra escrita. São exatamente 9h35 da manhã, 9h45 da manhã, melhor dizendo, aqui na região norte de Israel. Temperatura local agora 14 graus, tempo bom, com céu abrindo agora. Aqui é a nascente do rio Jordão, uma das nascentes, a parte chamada Banias, está aqui, nasce debaixo dessa rocha e vem descendo aqui. Isso vai até o Mar Morto, mais ou menos 320 quilômetros. Esse rio desce, mudando de largura, mas estendendo-se até o Mar Morto, passando pela Galileia, chega no Mar Morto. Uma obra fantástica do Eterno, com o degelo e a chuva que cai nessa região, faz com que essa água chegue aqui dessa maneira, levando vida a Israel. Voltando para o ônibus, vamos dirigir agora ao Monte Carmelo, na Galileia, onde houve confronto entre os profetas de Baal, Aserá, contra Elias. For the peace, que haja paz. Estamos dirigindo a um sítio arqueológico, um sítio religioso, melhor dizendo, aqui em Israel, na região da Galileia, Monte Carmelo. Monte Carmelo, onde supostamente houve confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal e de Aserá, aqui nesse lugar. Buscarei o seu bem. Isso aqui é um sítio religioso da igreja também católica da Ordem Carmelita, como podemos ver ali naquela placa lá, ó. Ordem Carmelita, santuário e monastério. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2018, 2h30 da tarde, na Galileia, no Monte Carmelo. Monte Carmelo, onde, segundo a história bíblica, que é uma profecia, Ahu, capítulo 18, falando sobre o confronto entre Elias e os profetas de Baal. Naquela época, o rei
de Israel era o rei Acabe, que casou com uma mulher que veio da Fenícia, uma mulher pagã, que trouxe o paganismo para a região de Israel, que contaminou Israel, o local das 10 tribos divergentes, quando o reino foi dividido entre Roboão e Jeroboão, depois da morte de Salomão, dividindo o país, dividindo a população de Israel como um todo. Então, 10 tribos formaram Israel ao norte, e ao sul ficou 2 tribos, Judá e a de Benjamim. Então hoje estamos aqui para falar sobre esse local, porque aqui se travou uma batalha, mas uma batalha que é uma profecia, que se continua até os dias de hoje. O Eterno fala através dos seus profetas de uma forma profética. Infelizmente, quem lê a Bíblia apenas literal, o que está escrito, e tira a interpretação acerca disso. Por isso, tanta divisão, tanta placa evangélica, tanta religião pelo mundo afora. Para se ter uma ideia, o mundo tem mais de 3.000 religiões. O Brasil, nosso país, tem 52 religiões oficiais, cada uma com sua crença e cada um andando segundo a sua fé. Só não se sabe fé em quê, porque é fé em todo tipo de fé. Então aqui houve essa batalha entre Elias e os profetas de Baal. Porque quem é Baal? Baal, na verdade, quer dizer Senhor, dito por Jezabel, essa mulher que tornou-se o símbolo das mulheres que hoje estão aí ministrando e mandando nos homens, governando os homens, como está profetizado no livro do profeta Yeshayahu, o capítulo 3, verso 12, onde diz que as crianças oprimiriam o povo e as mulheres estariam à testa do governo. Ó povo meu, os que te governam te enganam e desviam vocês do caminho que deviam seguir. Então é isso que tem acontecido hoje, e aconteceu isso aqui nessa época. Então esses profetas aqui foram convidados, porque Acabe queria realmente matar Elias, e Elias veio para ele e disse: olha, reúne os teus profetas aí e traz para a gente ir lá, levar o povo de Israel para definir o que eles querem. Vão querer ficar cocheando entre Baal, o Deus, os profetas o profeta de vocês, que adoram esse Deus, esse Quírios, esse Senhor, ou o Senhor realmente é Adonai, o Senhor do céu e da terra, o Adonai do Serradã, o Avinu Sheba Shammai, quer dizer, o Criador dos céus e da terra. Tem outros deuses? Existem outros deuses? Deus é mais que de um? Existem 3 deuses? 5 deuses? Milhões de deuses? A ideia de Elias é essa, confrontar esses profetas. E hoje existe Elias, o espírito de Elias está na terra ainda. Pessoas que ainda mantêm o espírito do Elias, que é o espírito do Eterno, confrontando os Balaíns, os adoradores dos Balaíns, que são muitos, confrontando dessa forma. Naquela oportunidade, aqui ele convocou esses profetas e propôs a verdade: se descesse fogo para consumir a oferta deles, Deus deles é verdadeiro, mas se não acontecesse isso, era uma mentira, um engano. E assim aconteceu, que eles desde manhã rodaram aí, cantaram, se chicotearam, invocando o Deus dele. E ali disse: rapaz, acho que vocês deviam gritar mais alto, porque Baal deve estar dormindo. Ele ou foi viajar, está alguma coisa acontecendo com Baal. Cante mais alto, grite mais alto para ver se ele ouve vocês. E não aconteceu nada. Mas Baal não respondeu, e ali disse: olha, vamos fazer uma coisa, vamos fazer esse meu aqui, vou construir esse altar e vou encher de água, vou cobrir também a oferta com água, e vamos invocar a Deus, ver se Deus realmente existe. Então, isso é uma parafrase, estamos aqui fazendo essa inferição, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E Elias fez uma oração curta, bem curta, e você pode conferir lendo 1 Reis, Malahim, capítulo 18, você vai ver isso, essa história, toda narrada essa história lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18. Isso, além de ser uma coisa literal, tem uma história profética, porque o Eterno disse que no tempo do fim ele punirá todos os adoradores dos Balaíns com a destruição por fogo. No começo, no tempo de Noé, foi água, mas ele disse que jamais destruiria até outra vez com água. Mas a promessa do calor, do fogo, de queimar esse tipo de demônios
será realizada. Por isso que vai descer fogo do céu, vai queimar todos. E naquela oportunidade, os profetas que estavam ensinando o engano às pessoas, recebeu a sentença de morte. E Elias determinou que os matasse. Foram 450 profetas mortos, restando os profetas de Aserá, que eram 400. E esses profetas hoje continuam pelo mundo afora, profetizando mentiras, enganos, para manter o povo na perdição, servindo a um Deus que não existe, um Deus que não é Deus, um Deus que foi criado pela mente do homem, porque isso está enraizado no seu coração desde a Babilônia, onde Nimrod, o seu primeiro Deus homem, trouxe essa ideia maluca, demoníaca, que ele era Deus. Estamos aqui na beira do mar da Galileia, você pode ver aqui o nível do mar, que está a 200 metros abaixo do nível do mar. Então hoje estamos aqui pela 11ª vez para o passeio de barco nas águas da Galileia, uma representação da navegação que Yeshua fez aqui diversas vezes nesse mar com seus discípulos, os seus talmidim. Yeshua veio sempre